Imagina a seguinte cena. Uma mosca, daquelas bem comuns, esfregando as patas, sabe? Aham, cena clássica. Exato. Ela limpa as asas, caminha por um terreno meio irregular procurando comida. Um movimento super corriqueiro que todo mundo que está nos ouvindo já viu. Com certeza. Mas aí que está o detalhe. Imagina que essa mosca não existe fisicamente. Ela é puro código, né? Isso, ela é um avatar de computador. Só que, e aqui é que a coisa fica maluca, ela não é movida por um algoritmo de inteligência artificial comum. Ela é controlada pelo cérebro mapeado de uma mosca biológica real que foi, olha só, transferido para dentro de uma máquina. É o famoso upload de mente, saindo da ficção científica direto para a nossa realidade. Perfeito. Então, na nossa análise de hoje, a nossa imersão é exatamente sobre isso. O marco zero da imortalidade digital. A gente vai explorar como os cientistas conseguiram mapear um cérebro biológico inteiro e instalar isso num corpo virtual que age por conta própria. E os materiais que a gente tem para basear essa conversa são bem densos. Muito. A gente reuniu artigos da revista Nature, dados dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, os arquivos dos projetos Flywire e Janélia, e também algumas discussões éticas da revista Mindful. É uma base bem sólida para entender como eles foram da digitalização de sinapses até rodar uma mente num motor de física. E eu tô super animada para destrinchar isso. Eu também estou bem animado. E, logo de cara, me vem a pergunta. Por que mapear o cérebro de um inseto minúsculo é o primeiro passo literal para um cenário estilo Matrix ou Black Mirror? Bom, a resposta curta é que a gente precisa começar pequeno. E para entender como essa mosca virtual ganha vida, a gente tem que olhar para os dados da Nature sobre o projeto Flywire. Antes de colocar um cérebro numa simulação, você precisa de um mapa estrutural absoluto. O hardware biológico, digamos assim. Isso, eles pegaram o cérebro de uma mosca adulta, a Drosophila melanogaster, e fatiaram ele, Fatiaram. literalmente, Literalmente. em cerca de 7.000 lâminas. E não é um corte cirúrgico comum que você vê num hospital. É escala nanométrica. É tão fino que eles precisam usar microscópios eletrônicos de altíssima resolução só para conseguir fotografar. Caramba. 7.000 fatias de algo que já é do tamanho de uma semente. Exatamente. O objetivo era rastrear um emaranhado físico de 140 mil neurônios e mais de 50 milhões de sinapses. Nossa, 140 mil neurônios num espaço tão minúsculo. A complexidade visual disso deve ser uma bagunça absurda. É um caos completo. Certo. Vamos destrinchar isso com uma analogia que está nas nossas fontes. O Dr. Sven Dorkenwald, que é um dos cientistas desse mapeamento, ele usa uma comparação perfeita. Ele diz que esse conectoma, que é o mapa final das conexões, é como se fosse o Google Maps do cérebro. Essa analogia é excelente. Né? Porque, pensa bem, ninguém navega numa cidade nova, enorme e caótica sem um mapa mostrando onde estão as ruas, os cruzamentos, o sentido do trânsito. E a mesma lógica se aplica ao cérebro. Exato. O software de inteligência artificial que eles usaram para identificar os caminhos dos neurônios errava toda hora, porque os fios biológicos se cruzam, dão nós. Eles precisaram de um mutirão global de voluntários para revisar isso manualmente, mas no fim eles conseguiram um mapa das ruas dessa mosca. Nante aqui é que a estrutura do cérebro dita o fluxo da informação de um jeito muito mecânico. O mapa não é só uma foto estática, sabe? Como assim? Ele é um manual de instruções de comportamento. O conectoma revelou coisas cruciais sobre regiões como a zona subesofágica, a famosa SES. SES. Tá, e o que essa zona faz? Olhando para o mapa 3D, eles viram que a SES é tipo um funil de trânsito. Ela recebe uma fração gigante dos sinais sensoriais e envia quase todos os sinais de saída direto para os neurônios motores. Ah, então é como se fosse o grande trevo rodoviário do cérebro dela. Perfeito. A estrutura física diz exatamente para onde a eletricidade tem que ir. Não é abstrato, é uma rota super rígida. Certo, mas aí entra um problema. Um mapa estático não explica o movimento. Ter a planta de uma rodovia impressa num papel não faz os carros andarem nela. Com certeza não. Você precisa de movimento, de energia. Então, para provar que esse conectoma realmente gera comportamento, eles tinham que colocar a eletricidade rodando nessas ruas virtuais, certo? Isso. E é aí que a coisa escala. A equipe da empresa Ion Systems, liderada pelo Philip Schill,
pegou esse modelo matemático gigante e integrou num sistema chamado NeuroMacFly versão 2. NeuroMacFly V2. Eles pegaram esse conectoma e colocaram dentro de um motor de física chamado MuJoCo. O MuJoCo. Motores de física são aqueles softwares usados para calcular gravidade, atrito, essas coisas em videogames e robótica, né? Exato. Dentro do MuJoCo, eles construíram um corpo de mosca virtual biomecânico. Um exoesqueleto com 87 articulações e cada articulação tem propriedades matemáticas de peso e tensão. 87 articulações? E quem controla isso? O cérebro digital. Quando o conectoma dispara um sinal que, na biologia, iria para a perna direita, o motor de física traduz isso em força mecânica na perninha do avatar. Nossa, então cria um ciclo fechado. Sim, um feedback constante. O avatar pisa no chão virtual, o chão manda um sinal de volta para os sensores do cérebro digital e o cérebro processa isso para dar o próximo passo. Isso é bizarro. As fontes dizem que previu o comportamento motor com 95% de precisão. Ela anda, procura comida e até limpa as antenas quando detecta poeira digital. Ela sente a poeira entrar pelos sensores, o sinal viaja pelo mapa das ruas que eles mapearam, fatiando o cérebro, e o movimento de limpar a antena simplesmente acontece. Mas espera aí. Aqui é onde fica realmente interessante. E eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Robôs modernos, inteligências artificiais tipo ChatGPT, já fazem coisas super complexas. Um robô da Boston Dynamics desvia de obstáculo, limpa a câmera se sujar, rodar esse conectoma no MuJoCo. Não é só a mesma coisa que treinar uma IA tradicional. Não. É aí que a engenharia diverge completamente. Modelos de IA tradicionais usam aprendizado por reforço. Tentativa e erro, né? Isso. Eles começam do zero, caem 1 milhão de vezes até o algoritmo ajustar os pesos matemáticos e aprender a andar. A mosca da Ion Systems não foi treinada. Ela não aprendeu nada por tentativa e erro. Espera, ela não teve fase de treinamento. Nenhuma. Ela andou de primeira porque o mapa biológico diz que ela tem que andar. Ela herda o comportamento da biologia. Caramba! É como uma caixa de música daquelas antigas de manivela. Uma pianola. Exato. A máquina não aprendeu a compor a música. Ela toca porque os furos no cilindro físico forçam as teclas a baixarem na ordem certa. É uma emulação puramente arquitetônica. Mas, claro, isso traz limitações que as análises da Superinteressante e da eLife apontam muito bem. Sim, eu ia chegar nisso. Tem peças faltando nesse quebra-cabeça. Muitas peças. A simulação copia os fios de cobre à eletricidade, mas ignora a sopa química. A biologia química. Isso. O cérebro não é só eletricidade seca. Ele é banhado em neurotransmissores. A acetilcolina promove a excitação. O GABA atua como um freio. A dopamina dá a motivação para o movimento. Entendi. E a fome, por exemplo? Uma mosca biológica procura comida porque o corpo dela manda um sinal químico de deficiência de calorias. Exatamente. Se o sistema no computador só modela as ruas de asfalto, mas não tem a química simulando a fome e o cansaço... Então, o que isso tudo significa? Se ela não tem o processo químico da fome, mas ainda procura comida virtual, ela é só um relógio mecânico executando um reflexo vazio? É a grande questão. Sem a química, não tem estado interno. É uma ilusão de consciência. É um zumbi digital. Basicamente. As fontes até mencionam as sinapses não segregadas. Isso achei muito confuso nos artigos. Como assim não segregadas? Pensa que num neurônio clássico de livro didático, a informação entra por um lado e sai pelo outro, mão única. Nas sinapses não segregadas, a recepção e a emissão de sinais acontecem misturadas no mesmo ponto. É como uma rua de mão dupla caótica, onde a direção muda dependendo da química local. Simular a matemática disso deve ser um pesadelo. Exige um processamento brutal. É a diferença entre ter um mapa de um leito de rio seco e tentar simular a água caótica fluindo e batendo nas pedras em tempo real. A experiência subjetiva, a vida da criatura, está nessa química. Mas mesmo sendo um reflexo vazio agora, a ambição dessa galera não para, né? Se mapear um inseto já gerou isso, o que impede a gente de fazer o mesmo com a gente, com humanos? A escala.
A resposta é puramente a escala brutal do negócio. O próximo passo da Ion Systems é passar da mosca, que tem 140 mil neurônios, para um camundongo. E o camundongo tem quantos? 70 milhões de neurônios. E o objetivo final, o cérebro humano, tem 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses. É um salto que a cabeça da gente nem processa direito. O problema dos dados gerados por isso é astronômico. Os artigos mostram que um único milímetro cúbico de um cérebro de camundongo gera 1 petabyte de dados. 1 petabyte é coisa de mais de 100 anos de vídeo em alta definição sem parar. Isso para um grão de areia de cérebro. Um cérebro humano completo ultrapassaria 1 bilhão de petabytes. Gente, isso supera todo o armazenamento em nuvem que existe no planeta Terra hoje. É como tentar catalogar fisicamente a posição de cada grão de areia de todas as praias do mundo. E se a gente conectar isso ao cenário maior, a questão deixou de ser se é possível mapear. A barreira agora é estritamente infraestrutura de servidores e poder computacional. Como a gente não tem os computadores para isso hoje, entra em cena aquela inovação paralela maluca da Nextome, certo? Sim, a preservação física. Eles usam uma substância chamada glutaraldeído. Glutaraldeído. Isso soa tóxico. É um fixador químico extremo. Eles ganharam um prêmio por preservar o conectoma de um cérebro de porco intacto com isso. Ele transforma a gordura e a água do cérebro numa matriz quase plástica. O cérebro fica rígido. A ideia é congelar o hardware até que os servidores do futuro tenham memória RAM e armazenamento para rodar o mapa, né? Exatamente. Preservar as sinapses perfeitamente no momento da morte para tentar digitalizar essas memórias no futuro. O que nos joga direto para o dilema filosófico absurdo que a revista Mindful abordou. Supondo que daqui a umas décadas o problema do armazenamento seja resolvido. A gente escaneia o cérebro humano plastificado e liga ele num servidor do Vale do Silício, com todas as memórias. Esse upload na nuvem é realmente a pessoa? Ou é só uma cópia matemática de altíssima resolução que tem a ilusão de ser a pessoa? Esse debate é intenso. O neurocientista Kenneth Hayworth tem uma visão bem estrita sobre isso. Ele diz que a mente é material. Se você copiar o hardware com perfeição, a consciência emerge igualzinho. Eu lembro dessa parte das fontes, a analogia do C-3PO de Star Wars. Essa mesmo. Se você pegar o disco rígido do C-3PO, copiar cada byte de dados sem nenhum erro e colocar num chassi de robô novo, idêntico, alguém duvidaria que ele ainda é o C-3PO? Se a mente é só um mecanismo de processamento de informação, a simulação perfeita continua sendo a pessoa original. Mas aí entra um risco que me deu até calafrios lendo a pauta. E se esse upload ficar isolado num servidor? O cérebro humano evoluiu recebendo gravidade, temperatura, dor. Ele espera isso. Isso levanta uma questão importante de privação sensorial. Se você liga a mente num servidor estéril, sem corpo virtual e sem ambiente... Sem um motor de física como um Mujoko. Exato. O cérebro ia enlouquecer. Um desespero existencial, contínuo por estar no vazio. É por isso que eles defendem que o upload precisaria obrigatoriamente ser colocado num robô físico com sensores táteis, visuais e auditivos. O atrito com o mundo real mantém a sanidade. Assim como a mosca precisava sentir o chão virtual para dar o próximo passo. Sim. E do ponto de vista ético, muitos cientistas dessas fontes argumentam que não fazer isso, não desenvolver essa imortalidade digital, seria um erro grotesco. Eles comparam deixar as pessoas morrerem biologicamente e perderem todo o conhecimento com queimar a Biblioteca de Alexandria de novo e de novo todos os dias. Caramba! Preservar a mente como um documento histórico em silício. O paradoxo é que a tentativa de criar o ser humano digital está forçando a gente a entender a nossa própria biologia num nível quase microscópico absurdo. É fascinante. Para fazer um resumo para quem acompanhou a gente nessa imersão até aqui, nós começamos com o cérebro fatiado de uma mosca frutífera minúscula, passamos pelos motores de física computacional e chegamos na porta da maior transformação da nossa espécie. Deixar os limites frágeis do carbono e ir para o silício. É um salto monumental. E cada avanço da zona subesofágica aos estudos dos neurotransmissores pavimenta essa estrada. Com certeza.
E para encerrar, eu queria deixar um pensamento final provocativo que me ocorreu lendo tudo isso. A nossa evolução toda, a arquitetura do comportamento humano, a forma como a gente pensa, foi moldada pelo medo. A necessidade constante de proteger um corpo frágil contra o frio, contra predadores, contra a morte definitiva. O nosso instinto básico de sobrevivência. Exato. Mas se um dia as nossas mentes operarem em servidores imortais, redundantes ou em corpos robóticos indestrutíveis, o medo biológico da extinção vai sumir. Como vai ser a evolução do pensamento humano quando a nossa ferramenta primária de sobrevivência, que é o medo biológico e físico, deixar de existir? Qual vai ser o primeiro comportamento puramente humano a desaparecer da nossa mente virtual? Essa é a pergunta de 1 bilhão de petabytes. Quando o risco biológico some, o que sobra do ser humano? Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo pensar um pouco. Muito obrigado para quem acompanhou mais esse nosso bate-papo e até a próxima análise.